Então, São Pio X, com a sua clareza, com a sua simplicidade habitual, ele define muito claramente. Em regra, devemos obedecer, desde que as leis, e aqui eu digo mesmo as determinações das autoridades eclesiásticas, não sejam contrárias à lei de Deus. Esta é a ordem e o exemplo de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu chego ao Catecismo da Igreja Católica, publicado pelas edições Loyola, foi um conjunto de editoras. Quando a gente abre, a gente vê que por mais que a Loyola apareça na capa, tem um conjunto de editoras que aparecem ali. A regra no Catecismo da Igreja Católica está na página 584, parágrafo 2238. Aqueles que estão sujeitos à autoridade considerarão seus superiores como representantes de Deus, que os instituiu ministros dos seus dons. Essa é a regra. E a exceção está na página 585, parágrafo 2242. O cidadão é obrigado em consciência a não seguir as prescrições das autoridades civis, quando estes preceitos são contrários às exigências da ordem moral, aos direitos fundamentais das pessoas, nós poderíamos dizer até um termo melhor, direitos naturais, ou aos ensinamentos do Evangelho. A recusa de obediência às autoridades civis, quando suas exigências são contrárias às da reta consciência, funda-se na distinção entre o serviço a Deus e o serviço à comunidade política. Aqui o Catecismo, inclusive, vai citar essa passagem dos Atos dos Apóstolos que eu acabei de ler para vocês, em que São Pedro diz: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, aquilo que São Pio X dizia de forma muito simples, contrárias à lei de Deus, o Catecismo da Igreja Católica, de alguma forma, ele esmiuça um pouco mais para dizer que contrárias à lei de Deus significa contrárias às exigências da ordem moral, aos direitos naturais, aos ensinamentos do Evangelho. Então, em tudo isso está contida, né, a santa vontade de Deus. E aí, antes de entrar em Santo Tomás, eu peguei até um cânon aqui do Código de Direito Canônico, que foi o mesmo cânon que eu li para fundamentar a polêmica live sobre a reabertura das igrejas que nós fizemos, mas este cânon também deixa, de alguma forma, patente com relação, claro, é o Código de Direito Canônico, então aqui é com relação às autoridades eclesiásticas. Este cânon, ele deixa evidente a regra e a exceção. É o cânon 212, parágrafo 1º do Código de Direito Canônico. Os fiéis, conscientes da própria responsabilidade, estão obrigados a aceitar com obediência cristã o que os sagrados pastores, como representantes de Cristo, declaram como mestres da fé ou determinam como reitores da igreja. Então essa é a regra. Eu não encontrei, pelo menos, uma exceção expressa no código, mas se eu faço aqui uma interpretação que no meio jurídico a gente chama de uma interpretação a contrário sensu, ou seja, se eu interpreto a contrário sensu este cânon, eu vejo aqui que eu devo obedecer aos pastores quando eles declaram como mestres da fé. Então, se eles se afastam da fé, eu devo desobedecer. Esse é o ponto. Reitores da igreja, se eles se afastam daquilo que a igreja ensinou nos seus 2000 anos de história, eu não somente posso, eu devo desobedecer. E na realidade não é uma desobediência, como eu falei antes, não é uma desobediência que eu poderia chamar de uma desobediência eclesiástica, é uma obediência a Deus, que na prática significa uma desobediência à autoridade que se afastou da vontade de Deus. É isso, é uma desobediência simplesmente num sentido prático, mas a rigor é uma obediência a Deus. Por isso é que eu penso que devemos evitar esses chavões como desobediência civil, como palavras de ordem nesse sentido, porque de alguma forma nós nos colocamos numa posição até contrária à verdade. Na realidade, quando nós desobedecemos uma autoridade iníqua, nós obedecemos a Deus. É um ato de obediência a Deus, acima de tudo. E aí, depois da Sagrada Escritura, depois do catecismo, de 3 catecismos, o catecismo romano, o catecismo de São Pio X, o catecismo da Igreja Católica e do Código de Direito Canônico, nós chegamos ao doutor comum da Igreja, Santo Tomás de Aquino, e aí eu penso que estará bem fundamentada a questão da obediência na doutrina da Santa Igreja,
essa parte não comporta objeções. As pessoas poderão objetar as minhas palavras, sempre. Agora, o que a igreja ensina, não há objeções, não é opinável essa parte da aula, é o que a igreja ensina acerca da obediência e sempre ensinou. O que dirá Santo Tomás na Suma Teológica? E essa tradução que eu coloco aqui é uma publicação da editora Eclesi, mas que eu tive a grata surpresa de ver que foi uma publicação conjunta com a editora Permanência, que eu não sabia, porque na capa de fora só aparece a editora Eclesi, mas se você abre, você vê ali a logomarca da editora Permanência, você vê até pelas pessoas envolvidas, você vê pessoas tanto da Eclesi quanto da Permanência, que resgataram uma tradução que penso que aqueles que estudam latim podem me corrigir depois, mas penso que era uma boa tradução que havia da Suma Teológica e que a Eclesi resgatou há pouco tempo. Então é essa tradução que eu utilizo. Eu até coloquei aqui, editora Eclesi Permanência, é o volume 3 dessa coleção, que é a segunda sessão, corresponde à segunda sessão da segunda parte da Suma Teológica, é a questão 104, que versa exclusivamente sobre a obediência, os artigos 4, 5 e 6 desta questão 104, da segunda sessão da segunda parte da Suma Teológica. No artigo 4, Santo Tomás vai falar da obediência a Deus. Então vejam que eu fiz justamente um paralelo daquilo que eu falei na Sagrada Escritura, eu farei agora na Suma Teológica. Obediência a Deus. É o artigo 4. Se em tudo devemos obedecer a Deus. Aí na solução, Santo Tomás dirá o seguinte: como dissemos, quem obedece é movido pelo império daquele a quem obedece, assim como as coisas naturais são movidas pelos seus motores. Ora, sendo Deus o motor primeiro de todas as coisas, naturalmente movidas, é também o motor primeiro de todas as vontades, como do sobredito se colhe, por onde, assim como todos os seres naturais estão necessariamente sujeitos à moção divina, assim também, por uma certa necessidade de justiça, todas as vontades estão obrigadas a obedecer ao império divino. Então aqui São Tomás diz claramente que nós devemos obedecer a Deus em tudo. A obediência a Deus é absoluta. E aí ele colocará uma outra questão, eu só inverti aqui o artigo 5 com o 6, porque primeiro no artigo 6 Santo Tomás falará justamente da obediência dos cristãos ao poder secular. As autoridades civis, mesmo quando elas não são católicas, mesmo quando elas não professam a fé católica, que era a realidade concreta, a circunstância concreta dos apóstolos. Dos apóstolos enquanto São Pedro escrevia, enquanto São Paulo escrevia. E o artigo 6 diz o seguinte: a fé do cristão é o princípio e a causa da justiça. Por isso, a fé de Jesus Cristo, longe de destruir a ordem da justiça, a confirma. Ora, a ordem da justiça exige que os inferiores obedeçam aos superiores, pois, do contrário, a sociedade humana não poderia subsistir, por onde a fé de Cristo não dispensa os cristãos de obedecerem ao poder secular. E aí tem uma resposta que é uma terceira objeção, em que Santo Tomás diz o seguinte: aos que detêm injustamente, ou usurpado, no caso, o poder, ou mandam o que é injusto, não estamos, como súditos, obrigados a lhes obedecer, a não ser, talvez, por acidente, para evitar escândalo ou perigo. Então vejam, Santo Tomás, ele tem uma precisão, né? E sempre muito claro naquilo que ensina, muito até definitivo naquele que ensina. E aí nós chegamos ao artigo 5, que é o mais importante aqui para a aula de hoje. Os outros dois eu coloquei a obediência a Deus absoluta. O artigo 6 fala da obediência ao poder secular como regra, mas que nós já vimos na resposta à terceira objeção que sim, há uma exceção, quando a ordem é injusta ou quando aquele que está no poder é um usurpador, por exemplo, ele não é sequer uma autoridade legítima. Nesse caso também eu posso e muitas vezes devo desobedecer. Mas aqui no artigo 5 vem a pergunta se a obediência aos superiores em geral, sejam eles autoridades eclesiásticas, sejam eles autoridades civis. Santo Tomás vai se questionar no artigo 5
se essa obediência é absoluta ou relativa. Obediência aos superiores. Artigo 5. Se os súditos estão obrigados a obedecer em tudo aos superiores. Solução. De 2 modos pode-se dar que um súdito não esteja obrigado a obedecer em tudo ao superior. De um modo, por causa da ordem de um superior de mais elevada categoria. Logo, quando o imperador dá uma ordem contrária ao que Deus manda, devemos desobedecer aquele para obedecer a Deus. De outro modo, o inferior não está obrigado a obedecer ao superior quando este lhe manda o que não é de sua alçada. No que pertence à natureza do corpo, a ninguém estamos obrigados a obedecer, senão só a Deus, porque todos os homens são iguais por natureza. Por exemplo, no que respeita ao sustento do corpo e à geração da prole, por onde os escravos não devem obedecer ao Senhor, nem os filhos aos pais, quando se trata de contrair matrimônio, de conservar a virgindade ou de coisas semelhantes. Esses exemplos são aqueles em que a autoridade determina algo que não é de sua alçada. E aqui sim é uma hipótese em que o inferior pode desobedecer ao superior. Mas esse não é o ponto principal aqui da aula de hoje. O ponto principal é o primeiro. E é muito interessante como Santo Tomás aborda a questão, que é um pouco diferente da forma que a Escritura aborda e a própria doutrina, porque ele fala de algo muito claro e muito óbvio. Quando um superior dá uma ordem contrária a um superior de mais elevada categoria. Nós poderíamos pensar até antes de chegarmos em Deus, que é o principal, mas poderíamos pensar num bispo que dá uma ordem contrária ao que o Papa determinou, por exemplo. É claro, dentro de uma situação de normalidade que não é, infelizmente, a situação atual. Mas isso foi só um parênteses. Mas o ponto principal aqui, quando nós falamos de um superior de mais elevada categoria, é evidente que é Deus. O ponto principal é uma autoridade, um superior que dá uma ordem contrária à santa vontade de Deus. Nesse caso, o súdito pode e muitas vezes deve desobedecer. E aqui encerramos a primeira parte da aula. Penso que ficou bem fundamentada a questão da obediência à luz da Sagrada Escritura, da doutrina, do Código de Direito Canônico e da Suma Teológica de Santo Tomás. E aí nós chegamos na segunda parte, a doutrina da Santa Igreja Católica aplicada na prática. Essa doutrina sobre a obediência aplicada na prática. Algumas determinações emanadas das autoridades eclesiásticas e civis em decorrência da citada pandemia. Eu coloquei aqui pandemia entre aspas, porque há uma discussão se trata de uma pandemia ou não, e eu não entrarei nesse ponto, do Covid-19. E aí vem a parte mais polêmica da aula, em que eu abordarei aqui 4 pontos que foram objeto de muitas determinações das nossas autoridades nesse último ano, e que, à luz da doutrina que eu expus na primeira parte, eu tentarei encontrar uma visão católica para esses 4 pontos. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma parte opinável da aula e eu estou aberto a objeções, por mais que eu esteja convicto de que a visão que eu colocarei aqui é a visão católica sobre esses 4 pontos. E os 4 pontos são os seguintes. É o fechamento das igrejas, é o primeiro ponto. O segundo ponto é o isolamento e o distanciamento social. O terceiro ponto é a utilização das máscaras. E o quarto ponto, a vacinação obrigatória. Então, esses serão os 4 pontos que eu abordarei aqui à luz da doutrina da Santa Igreja Católica e, como eu disse no início da aula, depois de quase um ano do início dessa situação, em que muito já foi dito, muito foi comprovado ou não, muito principalmente já foi vivido. Porque eu penso que, para além dos argumentos científicos, a vida real é fundamental. À luz da doutrina da Igreja, à luz da doutrina, à luz da palavra de Deus, da Sagrada Escritura, do catecismo, para além, mas também a partir dos ensinamentos dos especialistas, alguns não são, outros são, isso é problemático, mas a vida real me parece fundamental. A observação da vida real, a observação do que nós vivemos
concretamente, nós e os nossos irmãos neste último ano, sobre estes 4 pontos. O fechamento das igrejas, o isolamento e o distanciamento social, as máscaras e a vacinação obrigatória, que é uma discussão mais recente, que ainda não vivemos efetivamente, mas que eu já quero falar algo sobre isso. Então, em primeiro lugar, o fechamento das igrejas, né? Comecemos pelo mais polêmico. E o que eu farei nesses 4 pontos? Eu trouxe aqui uma norma que eu reputo iníqua. Eu reputo cada norma que eu vou trazer aqui, eu considero pessoalmente, à luz da doutrina da igreja, uma norma má, uma norma iníqua, e eu tentarei demonstrar a iniquidade da norma aqui, em cada um desses pontos. Em primeiro lugar, o fechamento das igrejas. E eu coloquei aqui um resumo. Decisão das autoridades eclesiásticas e civis. Aí eu já me antecipo aqui, mas qual será a minha conclusão? Da parte das autoridades eclesiásticas, ofensa aos 3 primeiros mandamentos da lei de Deus. Situação do pai, eu vou explicar, que se nega a sustentar a família, e do filho mais velho que toma o seu lugar. Eu vou explicar esse ponto, porque realmente agora não vai dar para entender. Da parte das autoridades civis, além de uma ofensa aos 3 mandamentos da lei de Deus, usurpação claríssima da competência das autoridades eclesiásticas. E aí eu lerei o posicionamento da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, de que as igrejas não prestam serviço essencial. Houve um bispo, que inclusive é daqui do Rio de Janeiro, que é secretário-geral da CNBB, o Dom Joel Portela Amado, que é bispo auxiliar aqui da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, secretário-geral da CNBB, e que deu a entender, lá no início dessa situação do Covid, que o serviço prestado pelas igrejas não seria um serviço essencial. Qual é a situação concreta do fechamento das igrejas? A situação concreta é muito clara. Houve uma pressão das autoridades civis. As autoridades eclesiásticas, em algum momento, até fizeram um certo malabarismo, com todo respeito a elas, para tentar dar a impressão de que elas fecharam as igrejas por um ato independente, um ato próprio, mas não foi isso que aconteceu. Houve pressão das defensorias públicas, houve pressão dos ministérios públicos, houve pressão do Poder Executivo, e as autoridades eclesiásticas ou se submetiam claramente ou disfarçadamente se submetiam a isso e determinaram o fechamento das igrejas, e foi uma grande tragédia. Isso é um fato. Isso é um fato. Não é uma opinião aqui, é um fato. Quantas pessoas morreram nesse tempo sem os sacramentos? Eu não vou afirmar que essas pessoas estão no inferno. Quem julga é Deus. Eu não vou afirmar isso, mas quantas pessoas morreram sem os sacramentos? Quantas pessoas ficaram doentes porque não podiam assistir à Santa Missa, porque não podiam se confessar, fazer direção espiritual? Quantos doentes, pasmem, durante uma pandemia, quantos doentes não recebiam a unção dos enfermos? Então é evidente que essa situação é má. É evidente que ela é iníqua. É evidente que, sob uma pretensa observância do 5º mandamento da lei de Deus, que é falsa, ou seja, a preocupação com a integridade física das pessoas, a saúde e a vida, descumpriu-se, mesmo que fosse verdadeira essa observância, descumpriu-se os 3 primeiros mandamentos, que são relacionados ao amor a Deus e ao culto que é devido a Deus, que foi negado. Então não há nada que justifique isso, e muito menos pelo tempo que isso se prolongou. Então é uma ordem que é má e que, com o passar do tempo, a sua maldade se agrava porque ela se prolonga indefinidamente. E hoje, diante das igrejas abertas, a impressão minha, clara, de observação do que me cerca, não havia necessidade alguma de fechamento. Adotados os protocolos, por alguns mais, por outros menos, alguns mais ordenados, outros menos, e aí vocês entendam quem é ordenado ou não, aqui eu não direi, mas o fato é, não havia necessidade alguma de fechamento, a não ser por uma ignorância diante do problema que seria rapidamente notado. E aqui eu coloco um ponto fundamental. Eu não me coloco aqui na posição de alguém que não teve medo em nenhum momento. Foram poucos aqueles que não tiveram medo em nenhum momento. E eu os saúdo aqui. Eu não estou incluído entre eles.
Eu tive medo em um certo momento, só que houve um tempo em que eu percebi que eu havia caído num ridículo e que chegava a hora de sair do ridículo. Isso durou talvez um mês e pouco, só que há pessoas que estão no ridículo há quase um ano. E isso me parece um pouco problemático. Que há quase um ano você esteja no ridículo e você não queira sair disso. Isso é falta de humildade. Isso é uma perseverança no erro. Qual é a dificuldade de reconhecer que você foi ridículo durante um mês diante de uma situação desconhecida? Foi até natural. Alguns iluminados perceberam que eram mal desde o início, mais inteligentes, mais estudiosos. Parabéns para eles, mas são uma imensa minoria. Então juntemo-nos, pelo menos a esta maioria que teve medo e saiu do medo. Teve medo e reconheceu que o medo era exagerado, era irracional. E quando nós hoje vamos a uma igreja, eu tenho o hábito, graças a Deus, da missa diária, e vou na minha paróquia. A minha paróquia tem uma missa diária cheia. Às vezes tem 50, mesmo com essa situação, 50, 60 pessoas, 7 horas da manhã. Eu me alegro de ver a quantidade de pessoas na minha paróquia que vão à missa diária. Não tinha necessidade nenhuma de fechamento. Até na missa dominical nós percebemos isso. E eu nem falarei dos demais sacramentos que não são essa palavra odiosa que inventaram, a tal da aglomeração, que eu falarei quando eu abordar o isolamento social. Essa odiosa palavra que em si não é odiosa, mas que se tornou odiosa, a aglomeração. Então não tinha que ter fechado as igrejas. E não tem que fechar nunca mais. E se fechar, a gente precisa fazer algo. Eu não diria aqui em concreto o que a gente tem que fazer, mas a gente não pode aceitar como aceitamos da primeira vez. Não é aqui uma defesa de uma revolta armada, nem nada disso, mas é de uma luta ordenada e virtuosa para que a vontade de Deus se cumpra. Porque o fechamento das igrejas não está e não esteve e nunca estará de acordo com a santa vontade de Deus. Isso tem que estar muito claro. E vejam o que o Dom Joel disse lá no início da situação do Covid, e que me parece que é o que a CNBB sustenta até hoje, porque eu encerrarei essa segunda parte com uma nota atual da CNBB, e que está totalmente de acordo com isso aqui. Então, quem quiser consultar aqui depois, quem estiver aqui presente, tem aqui o link do site da CNBB. O título da matéria é o seguinte: CNBB reforça a recomendação ao episcopado brasileiro de manter o distanciamento social. É uma recomendação aos bispos do Brasil, da Conferência Episcopal. Não é, claro, uma determinação, é uma recomendação, mas que foi seguida por todos ou quase todos. Comunicado da presidência. Então, ele está assinado pelo Dom Joel, que é secretário-geral, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, desta arquidiocese, mas é um comunicado da presidência da CNBB. E entendam o mote desse comunicado. Vejam, aqui é uma reação ao que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro fez de determinar que as atividades religiosas estavam incluídas entre os serviços essenciais. O que a gente espera de um bispo nesse momento? Tudo bem, está longe do ideal, Estado laico, ele colocou lá todas as atividades religiosas, de todas as religiões, a verdadeira, que é a católica, e a falsa, que são as outras, mas há algo que protege a Igreja Católica nesse ponto. O que um bispo devia fazer aqui? Comemorar. E a CNBB vai lá e faz uma nota para colocar notas de rodapé nisso, ao invés de celebrar e mandar abrir as igrejas, e mandar enfrentar os prefeitos e os governadores, tiranos que haviam pressionado as autoridades civis. Vejam o que a CNBB vai fazer aqui, lá no início. Olha o mote, eu destaquei alguns pontos aqui para não ficar muito longo, mas vai estar aqui disponível para consulta. Quem quiser pode até levar para casa. A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil emitiu na tarde desta quinta-feira, vejam, 26 de março, início da situação, a todos os arcebispos e bispos católicos do país, a orientação sobre qual postura tomar quanto aos decretos do Poder Executivo Federal, incluindo o decreto 10.292, artigo 3º, inciso 39,
assinado ontem, ou seja, no dia 25 de março, a anunciação do anjo a Nossa Senhora, assinado ontem, que afirma que dentro dos serviços públicos e atividades essenciais encontram-se as atividades religiosas de qualquer natureza. O presidente teve essa coragem. Aqui nós precisamos elogiá-lo. Eventualmente o criticamos, mas temos que elogiá-lo efusivamente por essa medida, essa preocupação de declarar expressamente que a atividade religiosa é um serviço essencial. E é evidente que a intenção dele é que as igrejas não fossem fechadas. Aí vem o decreto, vem a posição da CNBB. Vejam que absurdo. Temos diante de nós um composto legislativo. Lei número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Decreto número 10.282, de 20 de março de 2020. E decreto número 10.292, de 25 de março de 2020. Todos, de algum modo, tratam de medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. Essa mesma, no caso, Lei 13.979, artigo 3º. Essa mesma lei diz que as medidas adotadas deverão resguardar o exercício e o funcionamento de exercícios públicos e atividades essenciais. Parágrafo 8º. Cabendo ao presidente da República indicar, mediante decreto, quais são os serviços públicos e as atividades essenciais. Parágrafo 9. Então começou bem. Disse que o presidente devia determinar. Aí o presidente determinou. Essenciais são aqueles serviços e atividades que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Artigo 3º, parágrafo 1º. Olha o que está dito aqui. Aqui já foi a interpretação do que o presidente... Este não é o caso das igrejas. Um bispo disse isso. Eu vou ler de novo. Essenciais são aqueles serviços e atividades que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Artigo 3º, parágrafo 1º. Um bispo disse, depois de definir, este não é o caso das igrejas. Ou seja, ir à igreja não é algo que é diretamente necessário para a nossa sobrevivência, especialmente a nossa sobrevivência eterna com Deus no céu. Então, me parece que, é claro, isso aqui não é algo dirigido ao Dom Joel, porque ele assinou, mas é um comunicado da presidência da CNBB. Então, aqui está toda a diretoria da CNBB, que eu lerei quem faz parte dela no outro comunicado. Mas eu só peço assim, com todo respeito, porque não há como não se insurgir com isso, que nós rezemos por esses bispos. Porque não é possível que alguém que declare isso num documento oficial, se dissesse isso ao pé do ouvido de uma senhorinha numa paróquia, já seria um sintoma claríssimo de falta de fé. Agora, ter a desfaçatez de declarar isso num documento oficial, para que todos os fiéis possam ler e dizer que a atividade das igrejas abertas, não é essencial à sobrevivência de uma pessoa, isso é claramente sintoma de falta de fé. Então rezemos por esses pastores, que são nossos pastores, e nós devemos amá-los, rezar para que eles recobrem a fé que perderam, porque é inadmissível uma declaração dessa. E aí, vejam a interpretação que é dada, vejam como é pernicioso. Era simplesmente pegar a norma do Bolsonaro e explodir garrafas de champanhe, mandar que os bispos abrissem as igrejas, ou recomendar, é claro que é o mais ordenado, que a conferência episcopal não tem poder sobre o bispo na sua diocese, é evidente que não. Mas vejam o malabarismo que é feito aqui. Olha só, é uma interpretação digna de um advogado de defesa. Mas nesse caso aqui é o advogado do demônio, não é o advogado de Deus. Vejam, no entanto, o decreto 10.292, artigo 3º, inciso 39, assinado ontem, afirma que dentro dos serviços públicos e atividades essenciais encontram-se as atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas às determinações do Ministério da Saúde. Então tem essa vírgula, isso aqui está entre aspas. Aí vejam, eles vão se apegar a esse segundo ponto. Ao invés de aproveitar aquilo que nos favorece simplesmente,
pega esse segundo ponto e faz uma interpretação contrária aos interesses da igreja e dos fiéis. Desse modo, as atividades religiosas foram, por decreto, inseridas no grupo das atividades essenciais, porém, sob a condição, assim diz o próprio decreto, de se obedecer ao que o Ministério da Saúde determinar. E aí vem a conclusão. Considerando, pois, que as orientações emanadas pelas autoridades competentes do Ministério da Saúde indicam o distanciamento social, as igrejas, se os bispos assim o considerarem, podem permanecer abertas, porém, do modo como tem sido feito, orações individuais, transmissões online, etc. Não há como entender que os instrumentos legais acima referidos possam obrigar a reabertura das igrejas, muito menos para a prática de qualquer tipo de aglomeração. Vejam isso. Está aqui. Quem não acreditar em mim, eu vou deixar aqui para consulta. Leiam o documento. Vejam, é uma autoridade eclesiástica que, diante de um decreto emanado de uma autoridade civil competente, a mais alta autoridade civil do Brasil, que diz que a atividade religiosa é uma atividade essencial, o que deixa aqui claríssimo um caminho de que as igrejas poderiam claramente ficar abertas como estão hoje e seguindo as normas das autoridades hoje. E tudo caminha muito bem. E o bispo vai lá e faz uma glosa, faz uma nota de rodapé, um asterisco e uma observação. Olha, o presidente disse isso, mas... Então aqui percebam que a iniquidade não vem da autoridade civil. Neste primeiro exemplo, a iniquidade vem da autoridade eclesiástica. E qual é a desobediência nesse caso? Nós, como fiéis leigos, não temos qualquer capacidade de desobedecer essa iniquidade. E isso é muito importante. Entendam, quando eu falei aqui desobediência, eu quis falar obediência a Deus. Nós não temos capacidade aqui para obedecer a Deus, porque nós não temos poder nenhum sobre a abertura das igrejas. Nós podemos nos manifestar sem perder o respeito, isso é importantíssimo, sem perder o respeito, sem exagerar. Eu faço isso aqui com palavras duras no contexto de uma aula longa com base para explicar as coisas. Não é num textinho de Facebook de um cruzadinho revoltado que vai lá e diz que o bispo é isso e aquilo. Eu não faço isso. Entre nas minhas redes sociais que vocês não verão nada disso. Eu curto e compartilho as coisas do Centro Dom Bosco e dou aniversário para os meus amigos de Facebook. Basicamente isso. Mas o fato é que aqui eu me utilizo de palavras duras dentro de um contexto. Mas quem que tem o poder de desobedecer? É o presbítero. E aí vem o exemplo que eu dei do pai. Eu gosto desses exemplos de família, vocês sabem, aqueles que têm acompanhado as aulas, especialmente do Catecismo da Crise. Eu gosto muito de me inspirar na família para tirar dela lições para a vida social em geral, já que ela é a célula originária da sociedade. É o caso de um pai que se nega a sustentar a família. Pensemos numa família em que um pai se nega a sair de casa para trabalhar. Aqui é o sustento material mesmo. E ele tem ali uma família numerosa com vários filhos, filhos de diversas idades, e tem um filho mais velho que percebe que aquele ato do pai é mau, porque a família vai viver sem o atendimento às suas necessidades mais básicas, e esse filho sai para trabalhar, para sustentar a família. Projetemos esse exemplo para o bispo que manda fechar a igreja, diante de um presbítero, como teve muitos corajosos nesta pandemia, aqui nesta arquidiocese e em muitas outras, em quase todas as outras pelo Brasil, que discretamente, sem expor os bispos, isso é importante, como um filho faria, discretamente deixou a porta da igreja ali aberta, permitia que um fiel entrasse, depois o outro, e continuou a celebrar missa para esses fiéis, continuou a confessá-los, continuou a dar direção espiritual, a ministrar os sacramentos, a batizar, a casar. E essa é a desobediência, entre aspas, a desobediência eclesiástica, mas que na prática é uma obediência a Deus, que aconteceu concretamente diante do fechamento das igrejas, de maneira muito ordenada, correta. Nós não tínhamos, nós somos os filhos bebês,
que simplesmente recebem, que precisam trocar fralda, que não têm capacidade para ministrar os sacramentos. Nós somos os filhos bebês dessa família. Mas os presbíteros, que são os filhos mais velhos, que de alguma forma também são pais, é claro, na realidade das coisas, eles nos socorreram nas nossas necessidades, mesmo diante da iniquidade dos bispos que se submeteram às autoridades civis de forma desordenada. Então, aqui fechamos esse primeiro ponto, que eu penso que era o mais importante, a determinação má, iníqua de fechamento das igrejas. E aí nós chegamos no segundo ponto, que é o isolamento, o isolamento e o distanciamento sociais, né? Hoje essa questão do isolamento social, como determinação das autoridades civis, ela está bem mais branda. Praticamente todas as pessoas, ou muitas pessoas, já saíram das suas casas e voltaram a demonstrar o seu afeto com abraços, com beijos, com apertos de mão, o que é muito bom. Algumas pessoas continuam nas suas casas e a partir de decisões individuais. Então não há como julgar essas pessoas, a não ser com um olhar sobre o caso concreto. O fato é que vivemos um período em que o isolamento social ele foi determinado. Ele foi determinado à força. E as pessoas ficaram confinadas em suas casas à força. Foi uma determinação universal, autoritária, brusca. Tem até o Brasil Paralelo nesse ponto caminhou muito bem, porque nesse documentário sobre o Covid ele mostra uma entrevista do nosso ex-governador, Wilson Witzel, em que ele, com raiva na entrevista, ele diz: fiquem em casa, isto é uma ordem. Eu trouxe aqui o decreto, que me parece que pela pesquisa que eu fiz, é o principal decreto sobre o isolamento social. É um decreto de 19 de março de 2020, 46.980, a letra está bem pequena aqui, mas eu deixo aqui para consulta também. Aqui ele atualizou as medidas restritivas e ele começa a fechar uma série de atividades, inclusive áreas públicas, atividades próprias ao ar livre, os transportes em geral, fechamento das escolas, das academias, dos centros comerciais. Aí tem aqui praias, lagoas, rios e piscinas públicas. Então, basicamente, o que ele fez aqui foi fechar tudo. Então, na letra fria da lei, a gente não consegue perceber a determinação do isolamento social, porque é até difícil, né? Ele teria que ser muito claro e ele não ia fazer isso. Seria uma exposição muito grande. Atividades, eventos, atividades de turismo, está tudo incluído aqui. E, aliado a isso, eu tenho aquela entrevista em que ele diz: fiquem em casa, isso é uma ordem. Então a gente viu claramente uma determinação de que as pessoas não saíssem das suas casas, pais não saíssem para sustentar as suas famílias, as pessoas impedidas de tomar sol, de fazer atividades físicas e de desenvolverem as atividades próprias inerentes ao seu estado de vida. E é evidente que isso é mal. É evidente que isso é uma determinação iníqua. Se fosse algo temporário, numa situação muito excepcional, poderia ser justificado. Mas era algo feito de maneira muito sorrateira, com aparência de ser temporário, mas que se prolongava. Então os decretos eram atualizados, eram prorrogados. Então é evidente a maldade disso. E é evidente que nós devemos resistir a isso, esse é o ponto. E aqui sim nós entramos diferentemente do fechamento das igrejas, nós como fiéis católicos devemos resistir a essa situação. E aí eu peguei aqui duas palavras da Sagrada Escritura para fundamentar o problema em si, isolamento e distanciamento social. Está aqui um decreto do governo do estado do Rio de Janeiro, que determina que as pessoas, por vias transversas, determina que as pessoas permaneçam em suas casas. E aqui tem duas realidades. É o isolamento social, é a pessoa que deve, não pode, deve se isolar na sua casa, não sair de casa. E distanciamento, que são duas realidades diferentes. O distanciamento é a pessoa que não pode se relacionar
com os seus entes queridos. Se o fechamento das igrejas me impede de cumprir os 3 primeiros mandamentos da lei de Deus, quantas pessoas foram impedidas de honrar os seus pais e as suas mães por conta dessas determinações? Pais e mães que queriam ser visitados, que queriam beijar e abraçar os seus filhos, beijar e abraçar os seus netos e que foram impedidos disso por tantos meses. É evidente que isso é mal. E aí eu pego aqui 2 passagens da Escritura só para que a gente perceba e qual vai ser como eu pretendo demonstrar que essas medidas são mais. O fechamento das igrejas era tão claro que eu não precisei fundamentar na Escritura, mas o isolamento social e as demais medidas, eu tentarei aqui demonstrar que são determinações que atentam contra a natureza humana, a natureza do ser humano. O homem é um ser social por natureza. Então, determinar de maneira universal, sem qualquer critério, sem qualquer período de tempo definido na prática, um isolamento e um distanciamento social é algo que agride a natureza do ser humano. Como é algo contrário à natureza do ser humano, é algo contrário à lei natural, consequentemente contrário à santa vontade de Deus. E é duríssimo ver católicos, muitos deles bem formados e tradicionais, que até hoje defendem o isolamento social. Recentemente eu vi um católico bem formado, às vésperas do Natal, a deixar ali no ar com uma publicação no Facebook, como se as pessoas tivessem que ter alguma cautela nas celebrações de Natal, para que não houvesse a propagação do vírus. Pelo amor de Deus, cautela para celebrar o Natal em família? Se uma pessoa individualmente disser, eu prefiro ter cautela, tudo bem, agora não coloque isso como uma determinação social, moral, uma moral social no sentido de que todas as pessoas têm um dever de se cumprir isso. Isso é um absurdo. E é algo que agride a natureza do ser humano. E que é mal por isso. E que é contrário à vontade de Deus por isso. E a passagem que eu coloquei aqui é aquela mesma que eu fundamentei a aula que eu dei sobre o Centro Dom Bosco, que é o Salmo 132, que é bem breve. Vejam como aqui está muito claro que o homem é um ser social. Como é bom, como é agradável para irmãos unidos viverem juntos. É como um óleo suave derramado sobre a fronte e que desce para a barba de Arão, para correr em seguida até a orla do seu manto. É como o orvalho do Hermon que desce pela colina de Sião, pois ali derrama o Senhor a vida e uma bênção eterna. É claro que isso aqui, em primeiro lugar, é uma imagem da igreja, é uma imagem espiritual, mas é claro que aqui também tem uma imagem humana da realidade, a realidade de uma família. E o que é derramado dos pais para os filhos. E na própria sociedade civil, o que a gente vive aqui no Centro Dom Bosco, uma imagem da amizade, da vida religiosa, no sentido espiritual, mas também humano. Quantas pessoas ficaram doentes nesse ano porque estavam em suas casas, não pegaram o Covid, às vezes até pegaram, mesmo nas suas casas, mas ficaram doentes de outras doenças. Muitas delas ficaram em depressão, muitas até eventualmente morreram, porque ficaram frágeis, com a imunidade baixa. Como é que diante de uma situação de doença, você não vai adotar medidas importantes para que você tenha uma imunidade alta, como o sol, como a atividade física, como o relacionamento social? Isso é um contrassenso. Isso é até burrice. E aí, nós chegamos aos Atos dos Apóstolos, mais uma vez, que aqui sim é uma imagem da igreja primitiva, mas que também é uma imagem da sociedade ordenada. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles era grande a graça. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas
e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam-no aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. Isso é uma imagem belíssima da vida social também, não apenas da igreja. Um ambiente de trabalho, o home office, tudo bem, é uma situação excepcional ou outra que a pessoa trabalha em casa, um autônomo, ou mesmo uma pessoa que trabalha numa empresa que não tem uma estrutura física, mas o home office não pode ser uma regra. Como é rico um ambiente de trabalho em que as pessoas convivem e uma vai em socorro da necessidade da outra. O melhor-humorado socorre o ranzinza, que tem dificuldade de se relacionar com os problemas do dia. O mais inteligente socorre o menos inteligente. O superior socorre o inferior serve o superior. Como é ordenado isso, não só no ambiente profissional, mas nos mais diversos ambientes sociais. E como é desordenado, contrário à vontade de Deus, que as pessoas fiquem nas suas casas à força, isoladas e distantes. Porque essa dupla realidade do isolamento e do distanciamento, hoje talvez o isolamento esteja mais brando, mas o distanciamento não. As pessoas não voltaram a se tocar. As pessoas não voltaram a se abraçar. Quando você encontra uma pessoa com quem você não tem tanta intimidade, você hoje tem que esperar para ver o que ela vai fazer. Se ela vai te dar o cotovelo, se ela vai dar um tchau de longe, ou se ela vai abrir os braços ou estender as mãos para você. Isso é desordenado. Isso é um medo irracional. E que, sem dúvida nenhuma, nos prejudica, contrário à vontade de Deus. Então eu coloquei aqui, o homem é um ser social por natureza. O isolamento social forçado e prolongado é contrário à natureza humana e prejudica muito a saúde das pessoas, de modo que ofende a Deus consequentemente. Medo egoísta tratado como ato heróico e altruísta. Foi isso que aconteceu e acontece até hoje. As pessoas que estão neste medo irracional, elas, na cabeça delas, se consideram verdadeiros heróis. Heróis do altruísmo, heróis da caridade que protegem a sociedade. E não como pessoas que não cumprem os seus deveres, não cumprem os mandamentos de Deus, não cumprem os seus deveres de Estado, não cumprem a vontade de que Ele manifesta no íntimo dos nossos corações a cada dia. É isso que essas pessoas fazem, mas elas se sentem heróicas no seu medo. Então vejam a subversão, o egoísmo que é tratado como virtude nesse caso. Então, me parece aqui também que eu penso que consegui demonstrar como o isolamento social e o distanciamento social são maus. Salvo exceções específicas, por exemplo, de um homem que tem vocação para ser eremita, é uma realidade excepcional. Este homem consegue ser ordenado, virtuoso, caminhar em direção ao céu absolutamente sozinho com relação às pessoas, não com Deus, evidentemente. Mas essa não é a regra. Essa é a exceção. A regra é que o homem é um ser social, que ele não deve ficar encerrado na sua casa e ele não deve ter medo dos seus irmãos. Ele não deve querer se distanciar dos seus irmãos. Ele precisa se aproximar. Então vejam quão hipócrita é esse mundo, inclusive dentro da igreja. Uma igreja que nunca falou tanto de forma errada e desordenada de acolhimento, mas que se fecha. E aqui eu preciso dizer, as realidades online não suprem essa necessidade. Vida online não é vida social na acepção plena da palavra. No máximo, complementa a vida social real, mas não nos supre. Não supre as nossas necessidades de amar, de amor ao próximo, por amor a Deus. Então vejam o fechamento das igrejas, amor a Deus. O isolamento social afeta, como eu falei naquela aula do combate ao novo normal, o amor ao próximo. E aí nós chegamos na questão das máscaras. Esta é muito atual. Se o isolamento social, o distanciamento social não, mas se o isolamento social está mais brando, a questão das máscaras é atualíssima. E aqui eu não quero constranger ninguém. Eu não me refiro aqui a uma pessoa que individualmente deseja utilizar a máscara. Eu não falarei dessa situação.
Eu falo aqui de uma determinação geral, obrigatória, para que todas as pessoas utilizem as máscaras. E eu procurarei demonstrar que isto é iníquo, que isto é mal, e que nós sim devemos obedecer a Deus e desobedecer essas determinações. No caso do isolamento social, eu não falei assim dessa desobediência, que na prática é obediência a Deus, é sair de casa simplesmente e demonstrar afeto. Demonstrar afeto, concretamente. É resgatar isto. Resgatar isto. É a vida pública diante de Deus e as manifestações de afeto próprias da vida social. É isso que nós devemos. Essa é a resistência católica. É a defesa da vida pública diante de Deus e a defesa das manifestações de afeto, no primeiro caso, para combater o isolamento social, no segundo caso, para combater o distanciamento social. No caso das máscaras, eu peguei aqui uma passagem da Sagrada Escritura que, se fosse hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo seria preso em flagrante. É um milagre belíssimo que nosso Senhor faz da cura de um mudo. E vejam aqui como é bem apropriado para falar das máscaras, a cura de um mudo. Marcos capítulo 7, versículos 31 a 37. É aquele milagre conhecidíssimo do surdo mudo. Vejam como Nosso Senhor seria preso se fosse hoje. Vejam o que Nosso Senhor... É um milagre que alguns hoje considerariam anti-higiênico, contrário às determinações das autoridades sanitárias. Vejam, Nosso Senhor não se fala que ele higienizou as mãos antes de fazer este milagre. Vamos lá. Ele deixou de novo as fronteiras de Tiro. Isso é bonito, deixou as fronteiras, foi ao encontro e foi por Sidônia ao mar da Galileia, no meio do território da Decápole. Ora, apresentaram-lhe um surdo mudo, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tomou-o à parte dentre o povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. E levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe, Éfeta, que quer dizer abre-te. No mesmo instante os ouvidos se lhe abriram, a prisão da língua se lhe desfez, e ele falava perfeitamente. Proibiu-lhes que o dissessem a alguém, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o publicavam, e tanto mais se admiravam, dizendo, ele fez bem todas as coisas, fez ouvirem os surdos e falarem os mudos. Que beleza! Quão contrário essa passagem penso eu, à realidade das máscaras. Eu até, evidentemente, estou com a minha máscara aqui, não serei hipócrita de dizer que não ando com ela, mas eu até darei aqui uma solução que eu penso ordenada para a utilização das máscaras, porque me parece que você ir para o extremo oposto e se negar a utilizar em toda e qualquer circunstância, você viverá rodeado de conflitos desnecessários, a sua vida vai ficar um inferno e diante de pessoas extremamente ignorantes, mal informadas. Então eu penso que há uma justa medida, que é uma obediência a Deus, que na prática será uma desobediência em muitos momentos às autoridades civis, mas de forma ordenada. É isso que eu vou defender. Eu falarei um pouquinho aqui de como eu me relaciono com essa insuportável máscara. E aqui eu trouxe o decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro, decreto 47.375, de 18 de abril de 2020, que foi o decreto que determinou. E vejam como é que esse decreto determinou a utilização das máscaras. Vejam a maldade, vejam a iniquidade. Fica considerado obrigatório o uso de máscara facial não profissional durante o deslocamento de pessoas pelos bens públicos do município e para o atendimento em estabelecimentos com funcionamento autorizado, em especial para uso de meios de transporte público ou privado de passageiros, desempenho de atividades laborais em ambientes compartilhados nos setores público e privado,
para efeito do caput deste artigo, em conformidade com o disposto no artigo 99 da Lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil, consideram-se bens públicos. Aqui é que vem a questão. O que são os bens públicos? Os de uso comum do povo, tais como lagoas, rios, mares, estradas, ruas e praças. Os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração pública, inclusive os de suas autarquias. E aí, no parágrafo 6º, vem todas as medidas que serão tomadas contra as pessoas que desobedecerem esta norma, como advertências e multas. E aí vem uma série de medidas que, se as pessoas seguissem à risca, a vida delas seria um inferno. E aí nós percebemos a maldade dessas determinações. O uso da máscara de que trata este decreto, olha só isso, deverá ser evitado por crianças menores de 2 anos de idade. Eles se preocupam que crianças menores de 2, mas as outras crianças, os meus filhos que têm 4 anos e meio e 2 anos e meio, poderiam usar máscaras. E não tem problema nenhum. Sob uma certa ótica, deveriam. Aí vem determinações de como usar antes de colocar, observados os seguintes cuidados para o uso, a forma de lavar as máscaras. Se as pessoas seguissem isso aqui à risca, a vida delas seria um inferno. E aqui você vê claramente que a utilização das máscaras é determinada nas ruas. Então, se a gente interpretar literalmente o que está aqui, é só na sua casa que você não precisa usar. Porque no ambiente de trabalho, mesmo privado, mesmo se eu sou o dono da empresa, eu não posso deixar os meus funcionários à vontade. Eu não posso não utilizar e eles usem se eles quiserem. Não, eu sou obrigado a usar. Na rua eu sou obrigado a usar. O meu carro, a gente poderia discutir, mas você está dentro do seu carro, mas o meu carro está na rua. Então eu tenho que usar. Se eu estou no Uber, se eu estou no táxi, eu tenho que usar, porque é um ambiente de trabalho daquele homem. Olha que situação! Nós ficaremos o dia inteiro de máscara. Nós ficaríamos se seguíssemos. E como isso é mal. E por isso é que eu escolhi essa passagem do Evangelho. Porque a máscara, e aqui eu recomendo uma homilia espetacular, porque aqui no Brasil, infelizmente, determinados meios tradicionais, e aqui agora eu me falo de padres, tá? Determinados meios tradicionais, especificamente um instituto, que eu não vou mencionar o nome, mas há um determinado instituto tradicional aqui do Brasil, que não é do Brasil, é francês, mas está no Brasil, que ele ficou durante meses, iniciando as homilias. Os padres deste instituto ficaram, pelo menos em uma determinada localidade do Brasil, não vou dizer de todas, ficaram durante meses iniciando as suas homilias, dizendo que nós tínhamos que usar as máscaras, conforme as determinações das autoridades. E que se nós não o fizéssemos, nós automaticamente pertenceríamos a essa nova direita. Isso é um absurdo. Criticavam o Olavo de Carvalho, mas claro, sem mencionar o nome, porque poucos que o criticam têm a coragem para fazer isso. E aí, todas as homilias desses padres se iniciavam dessa forma. Isso é um absurdo. Por isso é que eu faço questão aqui de homenagear. Quem sou eu para homenagear esse sacerdote? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Ele nem é do Brasil. Mas, por favor, assistam a homilia do padre Samuel Bon, da Fraternidade Sacerdotal São Pio X de Portugal. O título da homilia vocês podem jogar no YouTube. As máscaras e o ocultismo. Ele vai falar, inclusive, de como o globalismo ele é adepto do ocultismo e como as máscaras são um sinal disso. Uma promoção do ocultismo em larga escala na sociedade. Mais uma vez, se uma pessoa deseja utilizar a máscara individualmente, que o faça. Inclusive, as máscaras são anteriores a essa situação. Quem nunca se deparou com um asiático a utilizar a sua máscara anos antes dessa situação toda? Em alguns lugares, é relativamente comum em determinados ambientes que a pessoa individualmente decida utilizar. Agora, essa determinação obrigatória, universal, ela é má em si mesma. Ela é iníqua e deve ser desobedecida.
E o padre Samuel Bon fala também que as máscaras são um instrumento para nos calar, para que nós não anunciemos o evangelho, como este mudo fez depois que Nosso Senhor o curou de forma anti-higiênica, como eu falei, colocou saliva na sua língua, abriu os seus ouvidos e a sua boca, e ele começou a falar e a pregar o evangelho. Alguém já tentou se comunicar com a máscara? Hoje mesmo eu tomei café e a pessoa que tomou café comigo chegou um pouco descuidada, estava de máscara, sentou, né? Porque o vírus ele só contamina em determinada altura, quando você se senta, ele não contamina mais. E ele esqueceu de tirar a máscara, ele começou a falar comigo e eu não entendi. E eu sou tímido, né? Eu fiquei assim, sem jeito de pedir para ele tirar a máscara. E aí quando eu falei o quê? Aí ele entendeu e ele tirou. Como educar um filho de máscara? Pensem numa criança que cresce de máscara e a ver os seus pais de máscara. Como crescerá essa criança? Muito mal. Muito mal. A máscara nos deixa feios. Os feios ficam mais feios de máscara. Alguns até no início da situação me falaram de forma, claro, jocosa, que a máscara tinha o efeito positivo de esconder a feiura dos feios. E eu, de fato, em algum momento refleti sobre isso e concluí que não, que eles ficam ainda mais feios de máscara. E que há uma feiura universal, porque os bonitos são ocultados, os feios ficam ainda mais feios, e nós vivemos num mundo horrível, de pessoas feias e sem identidade. É brincadeira só para amenizar o ambiente, porque o tema é complexo e duro, mas é verdade. Parem para olhar num ambiente em que todos estão de máscara. É um ambiente extremamente duro, frio. E pensem numa criança que cresce nesse ambiente. E mais uma vez a máscara tem esse mesmo ponto da pessoa que ela coloca para se proteger. Isso não é pecado, isso é até um amor próprio que pode ser ordenado. Mas que as pessoas hoje vendem como um ato social. Eu coloco a máscara para proteger a sociedade. Isso é claramente uma desordem. Não é isso. A pessoa que coloca a máscara, ela quer se proteger. Se proteger. E qual foi o fundamento que eu coloquei aqui, bíblico, da doutrina da igreja, para dizer que a máscara é má, é algo iníquo, e por isso nós devemos obedecer a Deus e desobedecer essas determinações? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O cristão é chamado a ser outro Cristo, Deus que se fez homem, Deus que tem um rosto. Além de não ser uma unanimidade no meio denominado científico, de modo que a sua eficácia nunca foi cabalmente demonstrada, a máscara acaba por retirar a identidade e a expressão do homem e nos faz todos iguais, à força. Como não pensar aqui na cultura da morte? Como não pensar na ideologia de gênero? E tudo que há em torno disso, instrumento utilizado para silenciar o homem e exercer controle comportamental sobre o mesmo. A determinação universal da utilização das máscaras é gravemente contrária à natureza humana. Medo egoísta tratado como ato heróico e altruísta. Mais uma vez, aí fica a dica para vocês, homilia do padre Samuel Bon, da Fraternidade Sacerdotal São Pio X de Portugal, As Máscaras e o Ocultismo. É só jogar no YouTube, é uma homilia de 30 minutos espetacular. Já mencionei a norma da prefeitura e aqui eu vou colocar a minha experiência com as máscaras, que não foi algo que eu adquiri de primeira. No início eu tive medo, então eu usei em excesso. Depois eu fiquei numa tentação de ir para um extremo oposto de rebeldia exagerada. E hoje o que eu faço? Eu utilizo apenas em ambientes privados para proteger aquele particular, que pode ser uma pessoa ou ignorante ou uma pessoa que está com receio de ser multado pelas autoridades públicas. Então, a não ser que você seja uma pessoa como o professor Ayrton, que esteve aqui há pouco tempo e falou da sua condição de saúde, ele não pode utilizar máscara, porque prejudica a saúde. A não ser que seja uma situação assim, a máscara nessas situações pode até ser um instrumento de uma penitência que você faz, que você oferece. Não adianta a gente entrar em conflito com o seu Manuel da padaria, que assiste Globo News o dia inteiro. Não tem sentido isso. Se o seu Manuel exige que você use a máscara, usa a máscara.
Quando você pisar fora da padaria, você tira a máscara. E aí você vai ficar o dia todo quase sem máscara. O meu condomínio, por exemplo, os porteiros utilizam, porque é o emprego deles, eles estão corretos, eles precisam manter o sustento das suas famílias, mas eles não exigem que ninguém utilize. Eu não utilizo. O prédio onde eu trabalho, teve uma época que não precisava, eu não usava. A minha empresa fica na sobreloja, são 10 passos praticamente, um lance de escadas. Mas eu não usava, e teve um dia que o porteiro pediu, aí eu comecei a usar nesses 10 passos, entrava na minha empresa, eu tirava. No carro, evidentemente, eu não uso. Em ambientes abertos, evidentemente, eu não uso. Na minha casa, obviamente, eu não uso. Mas há pessoas que usam. Então, vejam que, a meu ver, a forma ordenada é essa. É brigar, é resistir ao poder público iníquo, mas também proteger o particular ignorante, que tem receio, às vezes, legítimo receio de ser multado. E ele não quer se arriscar. Então você faz ali, durante aqueles breves minutos, uma penitência. Agora, ficar entrando em conflito, como alguns fazem, já é um sintoma de liberalismo, de algo desordenado. É um sujeito que não renuncia a nada. Não, tenha lá aqui está dizendo que de 3 em 3 horas você tem que trocar. Eu tô com essa aqui, deve ter alguns dias já. Então, por isso é que eu digo, se você seguir a risca, nós estamos fritos. Então, a meu ver, essa é uma forma ordenada de se relacionar com a máscara. Hoje, na própria igreja, a gente precisa submeter. Quem de nós aqui, eventualmente, não vai a uma igreja, numa missa dominical ou semanal, que tem que usar a máscara? E eu tenho filhos pequenos, às vezes eu tenho que repreender os meus filhos que estão numa fase difícil dentro da igreja. De máscara é impossível repreender um filho. Então você tem que tirar a máscara para dar a legítima bronca, depois você recoloca a máscara. Então, aqui é ordenado. É uma desobediência ordenada. Sem o excesso de um liberalismo, de uma pessoa que quer aparecer, de uma pessoa que quer descumprir por descumprir. Não é alguém, aqui é um filho de Deus que se reconhece como imagem e semelhança de Deus, que vai passar a maior parte da sua vida sem a máscara, mas que em alguns momentos vai tolerar a fraqueza de algumas pessoas. É isso. Resistir ao poder público, resistir à autoridade civil iníqua e proteger o particular ignorante ou medroso. Essa é só uma proposta. Isso aqui é muito opinável, mas é só uma proposta. E aí a gente chega no último ponto, que é a vacinação obrigatória, que é o ponto que está mais em aberto aí na situação. Eu também trouxe aqui uma lei que foi aprovada, ainda não foi sancionada pelo prefeito recém-eleito, mas foi aprovada em Niterói, que determina a vacinação obrigatória. E quais foram as passagens bíblicas aqui que eu coloquei com relação à vacinação? A primeira delas aqui, eu tive mais dificuldade de encontrar. Não é claro que não vai ter vacinação na Sagrada Escritura, mas eu tive um pouco de dificuldade de qual passagem que eu fundamentaria a iniquidade da determinação da vacinação obrigatória. A primeira é a passagem das tentações de Nosso Senhor Jesus Cristo no deserto. Eu botei aqui Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 9 a 12. É a terceira tentação no Evangelho de São Lucas, no dia de São Mateus é a segunda. O demônio levou-o ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem e que te sustivessem em suas mãos, para não ferires o teu pé em alguma pedra. O Salmo 90, versículos 11 e seguintes. Jesus disse: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6, versículo 16. A meu ver, sob uma certa ótica, a vacinação obrigatória, ela é uma tentação a Deus, no sentido da pessoa que se lança a algo desconhecido e coloca em risco a sua saúde. Aqui, mais uma vez, eu recomendo a homilia do padre Samuel Bon, de novo. Ele também tem uma homilia sobre a vacinação, que o título é Vacina Sim ou Não. É belíssima também. Mais uma vez, 30 minutos de homilia, espetacular. E ele dá muitos argumentos. Ele é um padre extremamente bem formado também nessa questão científica. Então ele fala dos percentuais de morte
do Covid-19 que são baixíssimos, 0,05%. Aí pode ser que seja uma estatística de Portugal, eu não saberia dizer. Mas ele vai falar também da eficácia do tratamento precoce, que é um argumento importantíssimo. A eficácia do tratamento precoce, de modo que a vacina não se faz necessária com essa urgência, porque as pessoas que enfrentam a doença com tratamento precoce, em geral, se recuperam de forma muito tranquila. Ele vai falar da velocidade que essa vacina foi desenvolvida, que é inaudita na história, uma vacina que foi feita de forma tão rápida e com tanta urgência. Então ele entra nesses argumentos, mas sempre sob uma ótica moral. Um padre que está ali com dever de Estado, com graça de Estado, para orientar os seus fiéis. E ele diz claramente, não tomem a vacina. A resposta é não por um dever, não direito, dever de prudência. Por isso é que eu coloquei aqui o não tentarás o Senhor teu Deus. Nas circunstâncias atuais, me parece que tomar a vacina é uma tentação a Deus, é colocar a nossa vida em risco. Penso eu. Estou aberto a objeções, o tema é muito opinável. E a segunda passagem que eu escolhi, e eu explicarei depois, é a parábola do administrador infiel. Mas eu vou explicar por que eu coloquei essa passagem. Jesus disse também a seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. Este lhe foi denunciado de ter dissipado os seus bens. Ele chamou o administrador e lhe disse: que é que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não poderás administrar meus bens. O administrador refletiu então consigo: que farei, visto que meu patrão me tira o emprego? Lavrar a terra não o posso. Mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que haja quem me receba em sua casa quando eu for despedido do emprego. Chamou, pois, separadamente a cada um dos devedores de seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves a meu patrão? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. Disse-lhe: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu, quanto deves? Respondeu: 100 medidas de trigo. Disse-lhe o administrador: toma os teus papéis e escreve 80. E o proprietário admirou a astúcia do administrador, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz no trato com seus semelhantes. Eu vos digo, fazei-vos amigos com a riqueza injusta, para que no dia em que ela vos faltar, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Aquele que é fiel nas coisas pequenas será também fiel nas coisas grandes, e quem é injusto nas coisas pequenas o será também nas grandes. Se, pois, não tiverdes sido fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de aderir a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por que essa passagem com relação à vacinação? O que a gente nota? O que a gente nota com relação à vacinação? As mesmas pessoas que se beneficiaram economicamente com a situação do Covid são as mesmas que se beneficiaram economicamente com a vacina. Quantas pessoas ficarão ainda mais ricas do que já são com a comercialização em massa das vacinas? Nós poderíamos pensar num país, numa nação como a China, por exemplo, que foi talvez a nação que menos sofreu com o Covid-19 em todos os sentidos e já desenvolveu a sua vacina. Nós poderíamos pensar numa pessoa física, no Bill Gates, por exemplo, que hoje parece que enriquece mais com as vacinas do que com os computadores. Então, o padre Samuel Bon, inclusive, cita o Bill Gates. Parece que tem uma parte da OMS, que é o Bill Gates, que paga o salário. O padre é muito bem informado, vocês vão ver na homilia. Então vejam que essa parábola do administrador infiel fica muito... ela é muito boa para essa questão da vacinação, porque o administrador infiel ele vai lá anotando as contas e muda o valor para quê? Para que aqueles homens o empregassem depois. E é uma relação de causa e consequência semelhante ao Covid. A gente acredita, né? O Álvaro fala muito bem sobre isso, da questão de que esse vírus que foi desenvolvido em laboratório, parece que há uma malícia de que ele tenha sido difundido, e a mesma pessoa que maliciosamente difundiu o vírus, maliciosamente desenvolve a vacina.
com propósitos que nós não sabemos quais são. Então há muito dinheiro envolvido. Mais uma vez, é impossível servir a Deus e ao dinheiro. Então, o padre Samuel Bon conclui, ele tem graça de Estado, eu não. Eu simplesmente aqui concordo com ele. Por dever de providência, não tomemos a vacina. E a vacina obrigatória, a vacinação obrigatória, ela é um absurdo e nós devemos resistir a isso. Eu coloquei aqui. Pouquíssimo tempo para o desenvolvimento da vacina em comparação com outras vacinas desenvolvidas ao longo da história. Evidência de grandes interesses econômicos envolvidos no desenvolvimento rápido e na comercialização em massa da vacina. Riscos concretos à saúde das pessoas que venham a tomar a vacina nessas condições. Ato de prudência. No caso, prudência, não tomar. Dica homilia do padre Samuel Bon, vacina sim ou não. Mais uma vez, as pessoas hoje, a gente vai ver isso da igreja. Eu vou terminar essa parte com uma nota da CNBB. Eu peço perdão pelo tempo, mas eu só vou ler a nota da CNBB, fazer alguns comentários inevitáveis sobre ela, e depois eu simplesmente vou ler a conclusão, anunciar a aula que eu darei em fevereiro e eu encerrarei, prometo. Mas o fato é que a vacina, ela nunca foi um ato altruísta. No máximo, o ato de se vacinar sempre foi ou me proteger, ou proteger no máximo um ente querido, que não pode se vacinar por conta própria. Então, se eu levo um filho meu para ser vacinado, eu não me preocupo com a sociedade que seria contaminada eventualmente por ele. Eu me preocupo com a saúde dele, ou com a minha. E hoje, a vacina se tornou um ato do bem comum. Ao ponto, e eu preciso fazer essas citações porque essas pessoas são públicas. E eu não cito o nome porque eu não quero expor as pessoas, eu quero expor o erro que elas propagam. Tem um católico também tradicional, bem formado, que falou recentemente que o Santo Padre deveria utilizar da sua infalibilidade para determinar o uso das vacinas como uma medida do bem comum, ordenada ao bem comum. Isso é um absurdo. Quantos temas que o Santo Padre deveria, sim, valer-se da sua infalibilidade em atenção aos requisitos do Concílio Vaticano I para solucionar diversos problemas que a Igreja passa hoje. A vacinação não é um desses problemas. Imaginemos se o Santo Padre fizesse isso, o mal que seria. É claro que ele não poderia fazer, é evidente que não. Porque se ele utiliza dos requisitos, ele é infalível. E determinar a vacinação é um ato falho. Então, seria impossível, na prática, que isso se concretizasse. Então, a gente não precisa temer que isso aconteça. Algum requisito vai faltar, necessariamente. Mas o fato é que essa opinião desse fiel católico, ela revela uma desordem gravíssima, que era aquele problema que eu tenho falado durante a aula toda, desses fiéis católicos que têm se colocado para supostamente combater a nova direita, têm se colocado ao lado da grande mídia, ao lado da esquerda, ao lado dos inimigos da fé. Se você não quer estudar a questão, tem uma forma mais simples de você resolver de que lado você quer ficar. Olhe as suas companhias. Eu me lembro, esse homem eu não o sigo, mas ele tem algumas coisas que ele está certo, mas ele é muito falastrão, fala bobagem, é um personagem de internet, mas esse exemplo dele é perfeito, inclusive para a situação do Covid. É o tal lá daquele personagem da internet, o Joaquim Teixeira. Fala muito palavrão, é pornográfico, mas na época que na época que a Inglaterra saiu da União Europeia, ele fez um comentário que eu achei perfeito. Que ele falou assim, eu não entendo nada de política internacional, eu não entendo nada de União Europeia, eu não entendo nada de Inglaterra. Mas pela quantidade de maconheiros, comunistas e malucos que têm sido contrários à saída da Inglaterra da União Europeia, eu sou a favor. Então, se você não quer se aprofundar nas questões relacionadas ao Covid, observe quem está do seu lado. Então é muito triste que fiéis católicos bem formados e verdadeiramente católicos tradicionais tenham se colocado insistentemente nas fileiras da grande mídia e da esquerda para combater supostamente a nova direita, combater o Olavo de Carvalho e essas pessoas que eles elegeram como um boneco que você dá socos, como um João Bobo, que você vive para dar socos nele, só que isso volta em você. E você fica numa posição inaceitável para um católico. E isso acontece
como aconteceu nessa opinião que foi dada acerca da vacinação obrigatória. E nós não podemos aceitar isso de forma nenhuma. Então, mais uma vez, a vacinação é um ato de preocupação com a própria saúde. Não vendamos essa falácia de que é um ato social, porque isso é uma mentira. E aí nós chegamos à norma, a norma que está lá no jornal O Fluminense, que é um jornal tradicional lá de Niterói. Quem quiser consultar vai ficar aqui na mesa também. Evidentemente, é claro, é um projeto de lei de um vereador do PSOL, né, do PSOL, não poderia ser diferente, que determina a obrigação da vacinação em Niterói. Vamos ler aqui para que vocês vejam o absurdo. Punições para quem não tomar vacina em Niterói. É uma notícia de 31 de dezembro de 2020. A Câmara de Vereadores de Niterói aprovou ontem, em segunda e última discussão, o projeto de lei 278 de 2020, que torna obrigatória a vacinação em Niterói, nos termos do Código Sanitário do município, e estabelece penalidades para quem se recusar a ser imunizado durante a campanha de vacinação que será promovida na cidade pelo Executivo, respeitando-se as fases do calendário de vacinação para os grupos prioritários definidos pelo governo. Entre as punições previstas no projeto de lei, a pessoa pode receber advertência, multa e ficar impedida de receber auxílios emergenciais durante a pandemia, como empresa cidadã, renda básica temporária e inclusive cestas básicas. Olha a pressão sobre as pessoas mais necessitadas, além do auxílio financeiro temporário aos microempreendedores individuais. Olha a iniquidade disso. Dizer para um cidadão pobre que ele vai morrer de fome se ele não for vacinado. Além disso, de acordo com o PL, aprovado pelos vereadores, as pessoas que não forem vacinadas não poderão trabalhar em comércios e outros estabelecimentos que tenham atendimento ao público. Donos de empresas e lojas que mantiverem trabalhando funcionários que não foram vacinados também poderão ser punidos com advertência, multa, interdição do estabelecimento e até o cancelamento do alvará de funcionamento. Olha a pressão que é exercida sobre homens que são pais nos seus ambientes de trabalho, que são os empresários. Porque além de sustentarem as suas famílias, eles sustentam uma série de famílias. E a pressão sobre os próprios empregados. Olha que absurdo isso. O projeto de lei aprovado pelos vereadores de Niterói também estabelece que durante o processo de matrícula nas escolas públicas e privadas do município seja exigido o comprovante de vacinação dos alunos sob pena das matrículas não serem efetivadas. O texto estabelece a exigência do comprovante de vacinação também para os profissionais de ensino, que também não poderão exercer suas atividades presenciais se não forem vacinados. O PL 278 de 2020 é de autoria do vereador Paulo Eduardo Gomes, do PSOL, que é presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Ele seguirá para apreciação do prefeito eleito, Axel Grael, que poderá sancioná-lo ou vetá-lo. Olha que absurdo. Imagine se o prefeito de Niterói... e aí nós não podemos criticar o nosso presidente, que tem caminhado bem lentamente, sendo muito criticado por conta com relação à questão das vacinas. Isso, de alguma forma, é uma salvação para os cidadãos de Niterói, porque quem aprova é a Anvisa, que é nacional, então há uma certa proteção, mesmo que essa lei seja sancionada. E provavelmente será, pelo menos se o prefeito atual seguir o anterior, o Rodrigo Neves, que ia muito nessa linha. Olha que absurdo. Um dos municípios mais importantes, se não for o segundo mais importante do estado do Rio, em uma certa ótica. Então é evidente que isso aqui é anticatólico. E um católico deve se insurgir contra esta norma, que é iníqua, obedecer a Deus e desobedecer. E aí nós chegamos na nota da CNBB, que eu não posso deixar de falar porque ela é atualíssima. Eu peço perdão para vocês, mas não tem como deixar de ler esta nota, que vai na contramão de tudo que foi falado nessa aula, inclusive. Ou de quase tudo. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, unidos e responsáveis rumo ao novo que desejamos. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. João 10, versículo 10. O novo que buscamos neste ano de 2021 requer a união de todos os cidadãos de boa vontade para enfrentamento do Covid-19. Os números mostram que a pandemia está se tornando mais grave no Brasil. Já são cerca de 200 mil mortos, um diagnóstico completamente descolado da realidade, que parece que é uma marcha progressiva de aumento da gravidade, totalmente descolado da realidade. As vidas perdidas não podem simplesmente compor quadros estatísticos.
é luto e dor no coração das famílias. São histórias interrompidas por uma ameaça ágil, perigosa e invisível, porém real. De fato, nós devemos lamentar a perda das vidas individualmente e nós choraremos. A minha esposa acabou de perder a avó dela, que era praticamente uma avó para mim, por outras razões. Nós choramos, nós ficamos mais tranquilos porque ela era uma fiel católica e uma boa fiel católica. Agora, quantas pessoas morrem? E das mais diversas razões, e quantas pessoas morrem em maior número, muito maior do que por conta do Covid, e medidas como essas não são incentivadas. Então fica esse questionamento também a CNBB. Para erradicar o Covid-19, é imprescindível que todos caminhem juntos, solidariamente e sem exclusões. É preciso reconhecer que o vírus não respeita fronteiras, classes sociais e qualquer outra forma de categorização que com tanta frequência fundamentam lamentáveis discriminações. É um parágrafo ininteligível. A palavra de ordem é, portanto, união. É preciso haver cada vez mais corresponsabilidade no enfrentamento deste desafio sanitário e social. Não se vence uma pandemia isoladamente. Cada pessoa deve cuidar de si e principalmente do outro, que é irmão e irmã, com profundo respeito ao distanciamento social e atenção aos protocolos sanitários indicados pelas autoridades em saúde. A gente pode incluir aqui as máscaras. É isso que as nossas autoridades eclesiásticas acabaram de falar para nós no início desse ano. Não podemos nos render à indiferença de alguns, negacionismos de outros ou a tentação de nos aglomerarmos. Defesa do distanciamento social, do isolamento social, permitindo que nos contaminemos e nos tornemos instrumentos de contaminação, sofrimento e morte de outras pessoas. Não deixemos que o cansaço e a desinformação nos levem a atitudes irresponsáveis. Sejamos fortes, permaneçamos firmes. A meu ver, quem é forte é quem enfrenta essa situação de frente, quem sai de casa e luta pela normalidade e se importa com o sofrimento das pessoas, mas sem deixar de viver. Mas vejam que os nossos bispos... Por isso é que eu tenho que ler isto aqui no contexto desta aula. Porque senão as pessoas vão assistir essa aula e aí vão ler o comunicado da CNBB e eu passarei por omisso, porque eu tomei conhecimento dele. Então não é uma forçação, não é um pecado de maledicência desconexo. Ah não, o Pedro desordenadamente expôs. Isso aqui é um comunicado oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que vai afetar milhares, milhões de fiéis no nosso país. Olha o absurdo que os nossos bispos falam para os fiéis. A vacina seja para todos. É uma questão de responsabilidade a rápida definição de estratégias para se começar imediatamente a vacinação, compreendida como fato social, não individual, para alcançar metas indicadas pelos epidemiologistas. A CNBB caiu nesse discurso de que a vacina é um fato social e não individual. Justiça, solidariedade e inclusão são os principais critérios a serem seguidos no enfrentamento desta pandemia. Cada instituição e segmento da sociedade tem graves responsabilidades nesse processo. Por isso a Igreja Católica fala em nome da Igreja, não pode falar, não é magistério. Por isso a Igreja Católica assume seu compromisso de colaborar como força educativa e solidária rumo a um novo estilo de vida. Vejam isso! Se coloca como igreja e não tem competência para isso, porque não é magistério, para defender o novo normal, para defender o chamado Great Reset, né, que eu nem me aprofundei nesse assunto, mas as pessoas têm falado de que é um novo normal, é um recomeço, né, é um reinício. Olha a gravidade disso. São autoridades eclesiásticas que defendem o que o inimigo quer fazer conosco, que estão, infelizmente, na prática, servindo ao demônio com essa nota. A sociedade brasileira exige pronta união e atuação dos governantes nas diferentes esferas do poder, guiados pela ciência e sérias indicações dos epidemiologistas, para que a vacinação, olha isso, para que a vacinação comece urgentemente, pois a cada dia vidas são perdidas para a pandemia,
agravada também por seus impactos econômicos, sociais. Vejam, defende a urgência da vacina. Gente, isso é a vida das pessoas, nunca foi assim. Precisa de tempo para desenvolver a vacina. Como é que uma autoridade eclesiástica se coloca em público para defender uma urgência desordenada? Isso é um absurdo. E eu nem lerei o final, porque fala de questões mais... Cita a Fratelli Tutti, fala de questões mais gerais, mas assim, é um absurdo isso. É anticatólico. Eu sei que essa segunda parte da aula, ela é opinável, eu falei isso desde o início da aula. Eu tentei demonstrar aqui que o fechamento das igrejas, o isolamento e o distanciamento sociais, as máscaras e a vacinação obrigatória são atos iníquos, determinações mais anticatólicas e que devem ser claramente desobedecidas por nós. Nós devemos obediência a Deus e, naturalmente, nesse caso, devemos obedecer. Aí vem a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e diz exatamente o contrário, com ares de um partido de esquerda. Se nós tirássemos o emblema da CNBB daqui e botássemos o do PT ou do PSOL, ninguém diria que não, isso aqui não foi escrito pelo PT, não. Foi pelos bispos, ninguém falaria isso. As pessoas leriam e concluiriam que faz sentido que isso aqui seja do PT ou do PSOL. Isso é um absurdo. E está assinado, porque eu falei de Dom Joel, então eu preciso falar. Porque esses são os responsáveis pelaquela primeira nota e por esta também. Senão eu seria injusto com Dom Joel. Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte, Minas Gerais, presidente da CNBB. Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e primeiro vice-presidente da CNBB. Dom Mário Antônio da Silva, bispo de Roraima, segundo vice-presidente. E o Dom Joel Portela Amado, bispo auxiliar do Rio de Janeiro e secretário-geral. Essa é a diretoria da CNBB. Porque senão é injusto se eu não der o nome aos bois, porque parece que eu falei em nome de todos os bispos do Brasil, porque é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Nós precisamos dizer exatamente quem foram os responsáveis por essa nota muito infeliz, anticatólica. E aí, para encerrar, eu simplesmente, como eu tenho feito, eu lerei a conclusão que eu já escrevi e anunciarei a aula que eu pretendo dar aqui em fevereiro, ainda sobre esse assunto. E peço que essa última Ave Maria que eu rezarei na conclusão da aula seja principalmente pelas nossas autoridades eclesiásticas. De fato, vençamos essa ojeriza que é natural diante do que acabamos de ler e rezemos por ela. E amemos concretamente as nossas autoridades eclesiásticas nessa Ave Maria que rezaremos no final. Rezemos também pelas autoridades civis, nós do Rio de Janeiro especificamente pelo nosso presidente, pelo governador, pelo prefeito recém-eleito, pelo Poder Legislativo e Judiciário, para que, de fato, a gente terá que resistir sempre, mas que, pelo menos, eles nos auxiliem a resistir nesse combate da fé. Mas vamos à conclusão. Atualmente, nós testemunhamos uma sociedade extremamente hipócrita, que ao mesmo tempo despreza Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e a Santa Igreja Católica, ignora a lei natural e desobedece aos mandamentos da lei de Deus de maneira contumaz, mas se mostra extremamente dócil às medidas mais absurdas, impostas por autoridades iníquas, por vezes ilegítimas, tanto civis como eclesiásticas. Esse servilismo travestido de obediência é simplesmente inaceitável. Não há obediência verdadeira quando Deus, o único a quem devemos obediência absoluta, não é obedecido. Esse quadro é um retrato claro da decadência de nossa sociedade. Nesse sentido, o fechamento das igrejas, o isolamento social e o distanciamento social obrigatórios, a utilização obrigatória das máscaras e a vacinação obrigatória são apenas exemplos de uma lista infindável. Como fiéis católicos que buscam viver uma obediência genuína, nós devemos desprezar tais determinações injustas, contrárias à santa vontade de Deus, na medida em que ofensivas aos seus mandamentos e à lei natural. Por outro lado, a manifestação do nosso desprezo deve se concretizar de maneira ordenada,
sem a fomentação de conflitos desnecessários, o que apenas agravaria o problema já muito grave. A resistência católica é urgente e necessária, em atenção aos direitos de Deus e ao bem comum, especialmente a salvação eterna das pessoas. A nossa salvação eterna é a salvação eterna daqueles que nós amamos, que devem ser todos. Aqui nós não falamos, e aqui eu faço uma crítica, para não parecer que eu já critiquei nesta aula, mas faço uma nova crítica a essa direita brasileira, porque muitas vezes eles falam o mesmo que eu procurei falar aqui, mas sem essa fundamentação religiosa, mas na prática defendem o mesmo, mas por razões temporais, exclusivamente materiais. E a diferença do católico é que a gente se preocupa com esta vida é uma bênção de Deus, mas o motivo principal é a salvação das almas. Essas medidas implementadas, o isolamento social, o fechamento das igrejas, nem se fala, as máscaras, a vacinação, colocam em risco a salvação eterna das pessoas. E é por isso que a gente deve se insurgir com muita força, com muita urgência. E eu só vou anunciar a aula que eu darei, porque essa resistência me parece que tem um exemplo bíblico que vem muito a calhar dessa resistência, porque a ameaça globalista já houve na história, mais de uma vez, isso é evidente, mas já houve no Antigo Testamento. Eu não sei se vocês conhecem a história dos Macabeus, mas me parece que o helenismo, as lições do helenismo, enquanto globalismo ante a religião que naquele momento era do povo escolhido, que era o povo de Israel, que na época era o judaísmo e hoje é o catolicismo, nós somos o povo escolhido, aquele helenismo que queria uma religião mundial, sincretista, é uma lição que nós podemos tirar da resistência concreta dos Macabeus. Então eu pretendo dar uma aula sobre isso, a partir dos 2 primeiros capítulos do livro dos Macabeus, tirar, e principalmente do exemplo de Matatias, que é o pai, o patriarca lá dos Macabeus, tirar exemplos concretos de como nós devemos reagir concretamente, tirar lições concretas para essa resistência católica. Eu ia falar disso hoje, mas eu percebi que seria impossível, então eu promovi uma outra aula, que será em fevereiro. Eu pretendo dar as aulas da crise ainda esse mês, uma, em fevereiro outra. Então vocês vão ter que me aturar talvez 2 vezes esse mês, 2 vezes no outro. Eu peço desculpas, mas vocês vão ter que me aturar, mas é só para anunciar esta aula que vai ser de alguma forma o final de uma lista de 3 aulas: o combate católico ao novo normal, a aula de hoje, que foi a obediência diante da iniquidade, e a aula do próximo mês. Esse título é provisório, mas que é exemplo precioso: ameaça globalista, o helenismo e resistência do povo escolhido, Macabeus. Ótimo itinerário para a reação católica. Esse é um título provisório da aula do mês que vem. Então, viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima, viva o nosso Pai São João Bosco, que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo abençoem todos nós e as nossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. São José, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.